Oi, você? Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma dica de leitura muito legal para você que, quando tem um tempinho livre, vamos combinar que hoje em dia ter tempo livre não é tão simples, mas quando tem, não sabe muito bem o que fazer com ele. Pois é, a dica de hoje é uma orientação e eu particularmente gostei bastante. O autor do livro de hoje é o Luciano Braga. Ele é formado em comunicação social e autor de outros 2 títulos. E no livro de hoje ele tem o propósito de te auxiliar a transformar um hobby em algo mais. E o livro dele que eu vim resenhar hoje é O Poder do Tempo Livre. Descubra seu potencial, crie projetos paralelos e torne sua vida mais incrível. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E esse livro eu já categorizo naquela parte de autoajuda, principalmente para você que de repente chegou numa fase da vida onde você não está sabendo que rumo tomar, está se vendo de repente com mais de uma opção ou até sem opção nenhuma e não consegue ver uma luz no fim do túnel, ou que muitas vezes tem uma ocupação, tem um trabalho, tem uma profissão, mas já não está mais tão encantado com aquilo. Pois é, esse livro ajuda com essas e diversas outras questões. E aí, obviamente, eu separei diversos trechos para compartilhar com vocês e logo no comecinho desse livro ele já começa dizendo que grande parte das pessoas que hoje está infeliz no trabalho está assim porque não se sente encaixada. Ou seja, não faz aquilo que gosta, ou até gosta do que faz, mas na verdade gostaria de estar fazendo outra coisa. E isso é uma coisa que eu observei nos últimos anos, é que a maioria das pessoas que eu conheço se formou na faculdade em algum curso em determinada área e agora, anos depois, estão migrando de área. Porque todos nós mudamos todos os dias, de acordo às nossas vivências, de acordo às nossas frustrações experimentadas, de acordo às coisas que nós absorvemos do mundo. Então, nada mais natural de que depois de algum tempo, aquilo que você escolheu como profissão quando era jovem, talvez já não faça tanto sentido assim. Ou de repente, seja também uma profissão que exija muito de você e você está querendo pegar um pouco mais leve por questões de saúde, por questões de agenda, N questões. E eu achei muito interessante que logo o título desse capítulo é Se o dinheiro não fosse um objetivo, o que você faria com a sua vida? Eu tenho quase certeza que muita gente aí pensou que eu não ia fazer nada, eu ia viver descansando, eu ia viver curtindo a vida. E realmente é uma delícia, mas por quanto tempo? Por quanto tempo você consegue ficar assim? Muita gente que eu conheço, quando fica de férias, na metade das férias já tá entediado. E aí ele cita uma frase do autor F.M. Alexander que diz o seguinte: as pessoas não decidem seu futuro, elas decidem seus hábitos e seus hábitos decidem o seu futuro. E aí ele vai falando justamente sobre a importância de nós mantermos hábitos saudáveis, de forma que as coisas que nós façamos no nosso dia a dia consigam agregar tanto para o nosso presente quanto para o nosso futuro. E aí ele começa a dar uma pincelada sobre o que você pode fazer com o tempo em que você não está cumprindo as funções que de repente você já não está tão na pegada assim de cumprir, mas é a sua obrigação. Ele diz: o seu tempo livre pode servir para praticamente tudo. É sério. Não importa que tipo de insatisfação incomode você. É bem possível que um projeto paralelo possa ajudar. Não é apenas sobre abrir uma empresa. É sobre fazer algo que traga para a sua vida algum benefício. É sobre uma vida mais plena, completa. E aí, você já pode adicionar também aí na sua listinha uma vida com mais propósito. Se estamos atrás de uma vida mais significativa, precisamos saber usar o tempo a nosso favor. Se você já tem tempo livre, ótimo. Se não, não o deixe fugir. Já se você é daqueles que dizem eu não tenho tempo, então é hora de criar condições para que ele surja. Um dos segredos para se arranjar tempo livre é se proporcionar momentos de tédio. E tédio surge quando desligamos todas as prováveis distrações existentes em nossa volta. E aí eu vou confessar para vocês que isso é uma coisa que eu peco.
Não vou falar que eu pecava, não, eu ainda peco. Volta e meia, quando eu tô conversando com os meus alunos durante as aulas, alguém vai falando dos planos do fim de semana e eu acabo mencionando de alguma coisa de casa e tal. E aí, geralmente os meus alunos perguntam: "Tá, e você vai botar o pé pra cima e descansar e ficar sem fazer nada que horas?" Mas eu explico. A minha criação, na minha casa, minha mãe é uma pessoa que faz N tarefas ao mesmo tempo. Então, ficar parada em momentos de ócio na minha casa nunca foi uma opção. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Então, para mim, isso não é uma coisa natural. Então, quando eu tenho tempo livre, porque sim, eu consigo ter tempo livre, já que eu tenho uma agenda bem maluca, bem flexível, às vezes, quando eu tenho esse tempo livre, eu fico caçando coisa para fazer. Mas, confesso que depois de ler esse livro, às vezes eu comecei a ficar de bobeira mesmo, nem que seja por 15, 20 minutinhos, só vendo de repente um episódio de uma série que eu tô acompanhando no streaming, ou alguma notícia no jornal, uma coisa assim. E aí, o autor continua. Projetos paralelos podem ser definidos como aquele trabalho empolgante que realizamos fora do emprego cotidiano, quando usamos nosso tempo livre para ir atrás de um objetivo. Um hobby ou passatempo não possui um objetivo final, um resultado esperado. São interesses de longa data nos quais você não vê o fim, como surfar, ver filmes ou jogar futebol. Já um projeto paralelo é o contrário. Ele possui um objetivo, um produto ou um resultado esperado. Pode ser aprender uma nova língua, criar uma rede de pessoas interessadas no assunto específico, como por exemplo um blog, ou simplesmente terminar de ler livros que estavam juntando poeira. Essa busca por um objetivo adiciona aos projetos paralelos algumas outras características que também os diferenciam dos hobbies, como responsabilidades e frequência definida. Projetos paralelos não são fáceis como hobbies, que trazem basicamente relaxamento e diversão. Eles trazem consigo responsabilidades necessárias para sua evolução. O projeto paralelo precisa de muita dedicação e é por isso que a frequência com que você bota a mão nele influencia bastante. Não é novidade para ninguém que quanto mais a gente repete uma coisa, mais fixada ela fica na nossa memória. Quanto mais tempo ficamos na nossa zona de conforto, mais tempo ficamos na nossa zona de conforto. Com o tempo, criamos hábitos novos e aumentamos a lista de coisas que podemos fazer sem medo ou vergonha, acostumando o nosso cérebro a buscar o diferente. E é buscando o diferente que a magia acontece. Quanto mais coisas você fizer agora, maior será a lista de possibilidades para o seu futuro. Ficar vendo novela toda noite não vai fazer alguém bater na sua porta perguntando se você é um bom designer ou se sabe cantar. Crie, pratique, mostre o que você sabe. Saia da zona de conforto e as oportunidades aparecerão. Por consequência, sua vida pode ficar mais interessante. E aí, ele cita uma pesquisa onde estudiosos começaram a perceber a importância da busca pela satisfação pessoal através da diversidade de carreiras. E aí, para eles, o ser humano é composto de múltiplos eus. Ou seja, cada pessoa possui muitos gostos diferentes. O que me deixou muito contente porque eu sempre fui conhecida por ser uma pessoa que tem gostos e talentos bem aleatórios. E a única forma de descobrir todos esses gostos é através da variedade de ofícios. Somente trabalhando em diversas funções é que alguém descobriria e seria fiel à sua verdadeira personalidade e aos seus desejos. E aí, eu te pergunto, quantas vezes você já recusou alguma proposta antes mesmo de tentar, antes mesmo de experimentar, seja uma comida nova, uma experiência, o que for, porque você de cara já taxou que você não ia gostar. No entanto, também tem muita gente que às vezes acaba agindo por impulso numa coisa que ela não imaginaria que ia fazer e acaba se identificando. E aí, sobre o projeto paralelo, ele diz: se você acha que não está pronto para começar um projeto paralelo,
Seja sozinho ou com parceiros, aqui vai um segredo. Uma pessoa nunca está pronta antes de começar algo. Ela fica pronta durante o processo. A gente tem que começar do jeito que der e ir evoluindo com o tempo, com a prática. Só a prática pode nos dar domínio sobre algum assunto. E isso nada mais é do que reafirmar o óbvio. Mas aquele óbvio que muitas vezes a gente não enxerga ou muitas vezes a gente não quer enxergar. E aí, com isso, ele cita o termo ócio criativo, que inclusive tem um livro chamado O Ócio Criativo, que eu super indico para quem quiser ler, eu já li há muitos anos atrás, mas que ócio criativo é o termo cunhado pelo sociólogo italiano Domenico De Masi, onde é o momento no qual, além da criação de valor, existe também a diversão e o aprendizado. E ler esse livro me deu N ideias, me deu bastante motivação para fazer várias coisas diferentes, eu fiquei bem animada. Espero que essa minha animação não vá se perdendo no decorrer do caminho, porque querendo ou não, motivar-se é uma coisa, manter-se motivado já é um pouquinho mais difícil, né? E aí, conta pra mim, você tem pensado também, aí do lado daí, em começar um projeto paralelo? De repente pensando que esse projeto paralelo lá na frente pode se tornar sua profissão também? Como é que estão essas suas ideias que eu adoro saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.